Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Professor Leite Júnior, informática básica para concursos públicos, falando para você sobre a ferramenta e os procedimentos e os recursos relacionados a backup, ou conhecido por muitos como cópia de segurança. Então, na verdade, a gente vai fazer uma viagem aqui sobre as ferramentas, recursos, processos, procedimentos, tipos, formas, tudo relacionado a backup. E no nosso isolado de backup, materialzinho de vocês, né, que vocês estão com ele aí em mão, vocês podem baixar e acompanhar aí os nossos conceitos, os nossos conteúdos, né, relacionados a esses procedimentos de backup. A gente começa aqui falando sobre backup e restauração, que também pode ser chamado de recovery, tá? Backup e restauração são duas coisas diferentes. A gente tem um backup como sendo o procedimento de cópia e nós temos a restauração como sendo o procedimento de recuperação das informações que foram perdidas, né? E que, consequentemente, o backup proporcionou a devida restauração. Então vamos aqui para o conceito de backup. É a cópia de dados de um dispositivo para outro e tem como objetivo ter uma maior segurança em caso de problemas com os dados originais. Consequentemente, o backup ele gera um dos princípios da política de segurança, que é a chamada disponibilidade. Então, quando a gente faz um backup, a gente faz uma cópia, a gente torna o sistema disponível. Por quê? Porque a gente pode recuperar aquelas informações que porventura possam ter sido perdidas. Todo backup tem um único propósito: recuperar os dados originais, aumentando com isso a disponibilidade do sistema. Conhecido também como cópia de segurança. Essa é a característica dos nossos backups, né? Do conceito de backup. Por que a gente faz backup? Simples. Existem muitas maneiras de se perder informações em um computador involuntariamente. Uma criança usando o teclado como se fosse um piano, né? Seu sobrinho lá, no tecladozinho lá, e aí sem querer ele aperta a tecla delete. Ou ele muda de uma tela, está jogando e de repente cai na janela do Windows Explorer e deleta um arquivo importante seu. Uma queda de energia, um relâmpago, inundações, aí já entra o princípio das catástrofes. E em algumas vezes o equipamento simplesmente falha, né? Aconteceu comigo. Recentemente, placa-mãe deu pau de um dos nossos computadores aqui que a gente grava a aula. Se tivesse um backup, tinha sido recuperado com maior velocidade o retorno das videoaulas. Mas, Leite, um hardware, backup de hardware, eu só ouvi até hoje backup de software. Querido aluno, backup tanto pode ser físico como pode ser lógico. Então a gente vai já falar sobre isso. O backup não se limita apenas a software, devemos ter backup de hardware. Por exemplo, uma placa de rede, teclado, mouse e entre outros. Tá vendo aí? Se você costuma fazer cópias de backup dos seus arquivos, regularmente os mantém em um local separado, você pode obter parte ou até todas as informações de volta caso aconteça algo com os originais. Então, essa é a filosofia de um backup. Dicas para que a gente possa, né, manter um backup apto a ser recuperado. Mantenha seus backups fora do computador. Isto é, em uma sala, em um cofre, em outro local distante de onde os dados estão. Então não adianta você criar uma pasta dentro do teu disco rígido e copiar os arquivos importantes para lá. Se der um problema no HD, o que é que vai acontecer? Você vai perder todas as informações do seu disco rígido. Faça mais de uma cópia, mantenha os backups em dois locais separados, pois se ocorrer um desastre em uma área, você ainda possui a sua cópia secundária. Característica, né, de um backup duplo. Então você consegue recuperar uma informação mesmo um backup tendo sido destruído. Por quê? Porque você criou duas cópias.
Mantenha o seu backup organizado, né, para você saber qual é daqueles backups o último que você fez. Às vezes você faz uma sequência de backups e aí embaralha tudo. E aí você recuperando o penúltimo, você não vai estar com aquela recuperação, aquela restauração organizada. Proteja suas informações com uma senha. Por quê? Porque você, criando um backup, quando você for recuperar, não é qualquer pessoa que vai recuperar. Você pode colocar uma senha no sistema de backup, somente para que você, que fez o procedimento, possa trazer de volta aquelas informações. Então, seriam algumas dicas para backup. Exemplo de uma questãozinha que poderia ser cobrada em prova. Levar fitas de backup para outro prédio é um procedimento aconselhado para garantir a segurança das cópias? Acabamos de ver que nós devemos sempre fazer os nossos backups ficarem longe de onde os dados originais se encontram. Por quê? Porque se o sistema original der um problema e o backup estiver próximo, pode ser que aquele ambiente onde esteja o backup e o original seja comprometido. Então sempre devemos ter um backup longe de onde os originais se encontram. Sabia que o Windows tem recurso de backup? O Windows tem uma ferramenta de backup nativa dele, o Windows, e essa ferramenta se chama NT Backup, que você pode digitar para acessar o recurso, como você pode ir pelo iniciar todos os programas, acessórios, ferramenta do sistema, backup. Então você pode chegar na ferramenta de backup do Windows dessa forma. Leite, mostra aí, aqui, ó, iniciar todos os programas, acessórios, ferramentas do sistema, backup. Ele vai abrir a ferramentazinha de backup e aí você vai poder fazer suas cópias de segurança. Como também você pode ir no iniciar, mandar executar e digitar na caixinha de executar NT Backup. Também vai abrir a mesma janelinha que permite você iniciar o processo de backup, né? Um assistentezinho que pergunta se você quer fazer um backup ou se você quer fazer uma restauração do sistema. Então essa é a característica da ferramenta do Windows. Nativo por quê? Porque já vem na estrutura do sistema operacional. Você não precisa instalar nada no Windows para gerar procedimentos de backup. Outra questãozinha, ó. Isso já foi questão de prova. Perguntar se o Windows tem ferramenta de backup e perguntar qual é o nome da ferramenta de backup do Windows ou como chegamos até a ferramenta de backup do Windows. Então a gente tem aqui, ó, o Windows XP Professional inclui por padrão um software utilitário próprio para a realização de cópia de segurança. Assinale a opção que equivale a este software quando executado através do prompt de uma linha de comando. Então, Backup Sys tem nada a ver. Win Backup, até sugestivo, né? Backup do Windows, mas não tem nada a ver. Backup Exec, backup executável, mas a resposta é a nossa letra D, é o recurso do NT Backup. Digitou NT Backup lá, você tem acesso à ferramenta de backup do Windows. Existem dois conceitos, né, relacionados a backup, né, que é o backup físico, que você sabe onde está fazendo, e o backup tido como online. O que é o backup físico? Né? Primeiro, tem uma definiçãozinha aqui. Né? Dependendo do local onde os dados são armazenados, podemos classificá-los em dois grupos. Que é exatamente o backup físico, locais onde estão guardadas todas as informações do seu sistema. Geralmente são unidades de fita DAT, disco rígido, CD, DVD, pendrive e disco removível. Aí você tem a noção do dispositivo físico onde se encontra o procedimento de backup que você está executando. Os dados podem ser repostos rapidamente e a qualquer momento. Por quê? Porque você está ali com CD, você está ali com pendrive, você está ali com HD, conecta e traz rapidamente as informações para o seu sistema. Já no backup online ou no backup virtual,
ou também conhecido como off-site, porque está fora do seu ambiente, né, operacional, está fora do seu alcance, é usado quando seus arquivos estão armazenados em outro lugar diferente dos arquivos originais, separados por quilômetros de distância, garantindo acesso aos seus dados originais. E é online por quê? Porque você depende de uma conectividade de rede, quer seja de uma intranet, quer seja de uma internet, para poder ter acesso a esses recursos do backup. Então coloquei aqui 2 links, onde a gente pode acessar uma página e, consequentemente, ter uma visão, né, da ferramenta de backup online. Então, o Mega Upload, né, aquele Rapid for Share, aquelas ferramentazinhas que você usa para baixar música, aquilo ali funciona tranquilamente como backup. E esse conceito que tem de computação em nuvens, pessoal, isso aí já vem há muito tempo atrás sendo usado como recurso de backup. Só que o nome agora ele está um pouquinho diferente, né? Ele chama de computação em nuvem, armazenamento dos dados na internet, na grande rede, aquela confusão toda. Então, nada mais é do que você guardar os dados off-site, guardar os dados de forma online, guardar os dados de maneira virtual. Logicamente, os sistemas vão ser armazenados em mídias rígidas, né? Vai ter discos rígidos lá, onde suas informações vão ser armazenadas, tudo bonitinho. Um exemplo, vamos ver se eu consigo conectar esse cara aqui, Virtual Backup, ver se ele abre aqui a janela do navegador para que a gente possa ver esse site, né? Para ver se aparece aqui alguma coisa, se ele está ativado ou desativado. Então, beleza, Virtual Backup. Backup com segurança, tecnologia em suas mãos. Aqui é um exemplo, né, de um site que tem recursos relacionados ao armazenamento de dados online ou off-site. Tá? Muito bem. Questãozinha aqui para a gente brincar. Usando o Windows Explorer é possível criar cópia de segurança, ou seja, o chamado backup? Tranquilamente. Mas, Leite, o Windows já não tem uma ferramenta própria? Tem, pessoal. Mas se você pega o seu pendrive, conecta no seu sistema, dá um Ctrl+C, Ctrl+V no pendrive, você não está fazendo uma cópia? Se você guarda aquele pendrive num local específico, e depois o dado do seu sistema é perdido, você não pode recuperar pelo pendrive que os dados foram copiados usando o Windows Explorer? Pode. Então o Windows Explorer ele pode tranquilamente fazer um procedimento de backup. Até, pessoal, ferramenta de e-mail, recurso de e-mail, funciona como backup. Tem muita gente que usa o e-mail, o próprio e-mail, para guardar arquivos importantes, onde o e-mail funciona como um elemento de backup virtual, backup online. Continuando aqui o nosso conteúdo, a gente tem o armazenamento de dados. Então, vamos ver aqui algumas características ligadas ao armazenamento de dados. O backup de dados pode ter sua segurança comprometida se os dispositivos de armazenamento estiverem no mesmo local físico. Então, eu não posso ter aqui, por exemplo, no estúdio, guardado as videoaulas com o disco original onde elas foram armazenadas. Por quê? Sei lá, Deus me livre, aconteça um incêndio e aqui na casa, no escritório, no quarto onde está sendo gravado, no estúdio, pega fogo o original e pega fogo o backup. Então a gente tem que estar com a cópia longe, né? Então existem sistemas que fazem backup a milhares de quilômetros de distância, exatamente para a disponibilidade ser garantida. O ideal é que as mídias e demais dispositivos estejam localizados em locais que obedeçam às condições de segurança de acesso e de armazenamento e que permita, em caso emergencial, que esses recursos possam ser utilizados para restauração de outro dispositivo obtido emergencialmente no mercado ou disponibilizado por um provedor contratado de contingência. Existem no mercado técnicas diferentes de apoio nos processos de backup e recuperação. Entre elas, vamos destacar aqui
algumas, né, conhecidas, algumas usuais que são usadas em empresas e em sistemas de grande porte, tá? Um exemplo seria um mirror, ou espelhamento. O que seria isso? Vou dar aqui um exemplo de um monegro para um conceito de backup. A gente tinha as torres gêmeas, né? A gente tinha aqui a torre norte, sei lá, e a torre sul do World Trade Center, certo? Então uma empresa, ela tinha lá uma sala, um andar todo sendo usado por ela, e essa empresa, o que é que ela fazia? Ela simplesmente usava a outra torre para fazer um backup. Ou seja, tudo que era feito nessa torre, era gravado na outra torre, usando o conceito de mirror. Espelhamento, né? Para melhor citar. Então, esse espelho, isso aqui era um conceito de backup perfeito, né? Os dados que eram desenvolvidos aqui, beleza, eles eram gravados todos aqui. Então, o conceito de backup que essa empresa criou estava ótimo, porque se desse um problema nessa torre, se ela fosse destruída, o que é que iria acontecer? O cara tinha as cópias na outra torre, mas aí a catástrofe aconteceu. Vocês sabem muito bem que caíram as duas torres, né? Então, não existe a ideia de backup perfeito. Você pode tentar minimizar 99,996%, mas não existe o conceito de 100%. Está aí um exemplo clássico e drástico, né, sobre o conceito de backup. Então, essa é a ideia de espelhamento. É a técnica onde os discos são espelhados, ou seja, é feita uma cópia exata de cada um em servidores diferentes. Em caso de falhas ou perda de um disco, o outro assume inteiramente o papel até a substituição do disco com o problema. O segundo servidor pode estar localizado a qualquer distância do primeiro, outra sala, outra cidade, outro estado, ou até mesmo outro país. Então foi o exemplo que eu acabei de citar. Já um backup de contingência, em caso de necessidade, todo o sistema pode ser transferido para uma instalação contratada junto a um provedor de serviço de contingência, chamado data center. Essa mudança envolve o chaveamento de links de comunicação entre o site de contingência e todas as filiais do cliente.